Obrigada, Pedro. Boa noite, pessoal. Quem conseguiu aguentar aí até o final, né? Vamos para o módulo de ginecologia. Gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui pela doutora Andréa Mello e convidar meus colegas, que adoro estar presente em eventos com eles, enriquece demais as discussões, doutor Diocésio Andrade, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas de Ribeirão Preto, e a doutora Larissa Miller, oncologista clínica do Grupo de São Paulo. A gente pode começar, então, com os nossos abstracts. Acho que a Kelly ficou de passar o slide para mim, por favor. A gente vai tentar discutir esses 4 casos, mas dando maior atenção para os 2 principais estudos, na nossa opinião, que têm caráter cirúrgico em tumores ginecológicos. Então, vamos começar pelo estudo SOC1, que foi, na verdade, a atualização dos dados já apresentados na ASCO de 2020, de sobrevida livre de progressão, e nessa ASCO a gente teve os dados atualizados de sobrevida global, do estudo chinês, que na mesma linha do estudo Desktop 3 e do GeoG 213, ele tenta avaliar o benefício da citorredução secundária como estratégia benéfica em pacientes com câncer de ovário recidivados. Então, esse estudo, como eu falei, ele foi apresentado dos dados sobre a vida livre de progressão na ASCO de 2020, com dados positivos, e quanto à sobrevida global, agora na ASCO de 2024. Foram selecionados pacientes com a primeira falha, então, de tratamento, após o primeiro tratamento com intuito curativo para o câncer de ovário, e pacientes platina sensível, baseadas em critérios de possibilidade de citorredução R0 pelo iModel. Então, essas pacientes, elas foram alocadas para receberem a citorredução secundária ou a quimioterapia, e a quimioterapia baseada em carbotaxol e docetaxel. Na análise do intention to treat, ou seja, para toda essa população, os dados de sobrevida global, eles não tiveram significância estatística. No entanto, eles apresentaram também dados pré-especificados em que pacientes que tiveram essa análise retirados as pacientes que a gente teve o crossover, ou seja, as pacientes que receberam em algum momento pós-recidiva uma citorredução, mais ou menos 35% das pacientes. Então, nessa análise com retirada do centro que a gente teve o crossover, a gente teve um dado de sobrevida global com significância estatística, e também para pacientes com menos de 20 sítios de acometimento peritoneal. Então, essas pacientes também aparentaram ter um melhor benefício de sobrevida global com significância estatística. E aí, a minha primeira pergunta, né, que vai para o doutor Diocésio, se isso te incomoda, Diocésio, de alguma maneira, que, na verdade, né, a análise da sobrevida global para essas pacientes no Test to Treat, elas foram negativas, mas com essa positividade das análises de sobrevida global nesse subgrupo, se isso te incomoda de alguma maneira. Oi, boa noite, obrigado pelo convite. Então, Marcela, eu acho assim, são os 3 estudos que você falou, o desktop, acho que o GeoG é um pouquinho diferente, que tem a mistura de analisar o bevacizumab e o SOC1. Eu acho que 35% de crossover contamina demais a amostra. Então, assim, juntando os dados do desktop 3 com essa análise de retirada do crossover, eu considero ainda, para uma citorredução secundária, eu acho que isso aumenta a sobrevida global das pacientes, apesar do intestino ter sido negativo. E aí a gente também tem toda essa discussão, que foi um estudo pré, a gente acabar utilizando o inibidor da PARP nessas pacientes com intuito curativo de câncer de ovário. Então, nesse estudo, não só que a gente teve mais ou menos 30% só das pacientes que receberam inibidor da PARP com intuito curativo, que a gente sabe que realmente muda o desfecho das nossas pacientes com câncer de ovário. Se isso também te incomoda ou se te influenciaria para indicar o tratamento de citorredução secundária para pacientes selecionados. Eu acho que nenhum dos 3 estudos avaliaram com robustez a influência do inibidor da PARP ou não. Eu acho que o que influencia é o tanto de tempo que essa paciente vai ficar livre de recidiva de acordo com a adjuvância do inibidor da PARP, quer seja baseado, enfim, no Paola, no Coniraparib e tudo.
mas é difícil da gente chegar a uma conclusão de desindicar assim a citorredução secundária por causa do Ibudapep. Eu acho que os estudos não vão dar essa informação para a gente. Ótimo. E Larissa, como que fica a tua prática clínica quando você recebe essa paciente? Quem é a paciente que você acredita que seria a paciente selecionada para essa citorredução secundária? Que eu acho que o papel aqui é a gente saber escolher quem vai ser a nossa paciente, o critério de seleção. Então, quem seria a sua paciente selecionada para encaminhar para o cirurgião oncológico para abordagem de citorredução secundária? Bom, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. Acho que para responder essa pergunta é muito importante a gente lembrar as diferenças que a gente tem entre esses 3 estudos. Foram incluídos critérios diferentes de elegibilidade. Então, se a gente olhar o SOC1, como você comentou, foi utilizada a ferramenta do iModel, que incluiu desde performance status, CA125, PET-CT, que é algo que a gente também não usa tanto na prática clínica, mas buscando ressecção R0. Já no Desktop 3, foi o Ago Score, que incluiu presença ou não de ascite maior que 500 ml, performance status de novo e a possibilidade de ressecção R0. Já o Georgia 213 ficou aquela coisa meio individualizada, se consegue ou não consegue fazer uma ressecção completa. Então, eu acho que o principal recado aqui seria individualizar o nosso paciente, ter uma discussão que inclua a radiologista, o nosso cirurgião, e poder tentar atingir a ressecção completa. E lembrar que, às vezes, a gente fala assim, a paciente tem grande volume de doença, não vai dar. O estudo do SOC1 me chamou muita atenção que ele incluiu um grande número de pacientes com volume considerável de doença e teve 77% de ressecção R0. Então, volume de doença não é necessariamente indicar ou não indicar, e sim a possibilidade de uma ressecção completa, porque é isso que vai fazer a diferença para paciente, que era o que o Diocésio estava comentando, né? E lembrar que a cirurgia, nesse cenário platino-sensível, ela traz um aumento do tempo para o próximo tratamento, que acho que isso também foi um dado interessante, né, em que as pacientes fizeram o tratamento cirúrgico, elas conseguiram ir mais longe, e isso é importante. A gente tem um aumento de sobrevida global, que foi o endpoint primário de todos esses 3 estudos, né, só que a gente também consegue ver o pós-cirurgia, né, a gente consegue ver um benefício em como elas ficam após a cirurgia, que é esse intervalo aí livre de novo tratamento. Eu acho que a maior discussão é assim, não é indicar ou não indicar, é para quem encaminhar. Então, é um cirurgião que tem que ter uma alta expertise, que tem que ter certeza que vai para uma citorredução completa, porque se não for para uma citorredução completa, aí eu acho que a gente está desfavorecendo o paciente. Perfeito. Eu acho que a informação maior do desktop e do SOC é... Tá ruim, né, o áudio? É possível... melhorou o áudio? Alô? Então, ok. Ok, para mim. Encaminhar para um cirurgião de expertise que vai definir se é possível uma citorredução completa. Acho que essa é a mensagem maior desses 2 estudos. Excelente. Passando então para o outro estudo cirúrgico, o estudo Caraco, que foi a gente teve o Lion em 2019, que acabou demonstrando para pacientes com cirurgia upfront, que talvez a citorredução, incluindo uma linfadenectomia sistemática, não acrescenta grande benefício nessas pacientes com câncer de ovário. E a gente teve o Caraco agora, que foi um estudo também fase 3, randomizado, e que incluiu, diferentemente do Lion, incluiu pacientes que estavam sendo submetidas para linfadenectomia com citorredução upfront ou citorredução de intervalo, que é uma realidade que é importante e a gente não tinha ainda descrito no estudo prévio. Então, esse estudo ele selecionou essas pacientes que estavam sendo submetidas para citorredução de intervalo ou citorredução primária com câncer de ovário epitelial, com poder de 78%, e o que a gente teve como resultado desse estudo, que tentava comprovar, na verdade, uma superioridade para desfechos de sobrevida livre de progressão e outros desfechos secundários, como sobrevida global em pacientes com câncer de ovário, foi que, aparentemente, essa linfadenectomia ela não foi superior. Então, foi um estudo que não teve significância estatística e não demonstrou superioridade da abordagem de linfadenectomia em
contraponto a não realizar a linfadenectomia para essas pacientes. Então, gostaria de começar de novo com o Diocésio. O que você acha que o Caraco, hoje, apresentado na ASCO, se ele mudou algo na sua conduta, se você já discutia com os cirurgiões quanto à linfadenectomia para esses pacientes da cetorredução de intervalo, o que ele traz de novo para você? Eu acho que comprovou os dados do Lion, acho que o Lion é um estudo mais robusto, tem bem mais pacientes, quase 650 pacientes. O Caraco traz de novidade a inclusão, na apresentação dos slides, eles não colocam qual a porcentagem que foi de intervalo ou upfront, então isso vai ser importante para a gente ver, mas na conclusão, eles chegam à conclusão que é um estudo que mostra que na cirurgia de intervalo não tem indicação da linfadenectomia se não for um linfonodo suspeito. Eu acho que isso é um ponto já meio decidido na comunidade científica que faz oncoginecologia, que você não deve mais, como antigamente, igual a mediana de linfonodos dissecado no Lion foi 57 linfonodos. O risco de linfedema em membro inferior é uma coisa absurda, sem trazer nenhum benefício. Então, acho que foi só uma confirmação da gente não preocupar com linfadenectomia no câncer de ovário, lembrando que linfonodo não suspeito. Se linfonodo suspeito, a gente tem que fazer a ressecção desse linfonodo. E Larissa, e como fica essa discussão com seus colegas cirurgiões? Eu acho que o grande debate, né, a gente tem bem definido isso no alto grau epitelial de ovário, mas para as histologias especiais, quanto à linfadenectomia, o que você leva para discussão com os cirurgiões que te acompanham, o que você traz para a gente? Eu acho que eu entraria aqui de novo nos critérios de inclusão, né? O Caraco Trial incluiu apenas tumores epiteliais, principalmente seroso de alto grau e endometrioide. Então, isso não se aplica para histologias borderline ou não epiteliais. Isso é muito importante, assim como esse critério do linfonodo que o Diocésio trouxe. Linfonodo acometido, positivo na imagem ou maior de 2 centímetros já era um critério de exclusão para o Caraco Trial. E lembrar também que se a paciente tinha uma doença residual maior de 1 centímetro, também ficava fora desse estudo. Então, não muda a minha conduta para histologias que não estejam inclusas aí no estudo. E também concordo com o Diocésio que o Lion foi um estudo muito mais robusto e que já tinha sido apresentado anteriormente, já nos mais ou menos ditava a conduta frente a essas pacientes. Ótimo. E aí, rapidamente, eu vou comentar um pouquinho sobre os estudos do câncer de endométrio e, se for o tempo viável, sobre o NEO Trial. E gostaria que vocês trouxessem as suas impressões quanto a esses estudos. Então, a gente teve a apresentação também de um levantamento de 2 grandes databases e que pela primeira vez correlacionou de fato a obesidade com o câncer endometrial. E o que a gente teve foi um levantamento aí entre 2001 e 2018 de mais ou menos 500 mil casos de câncer endometrial e em que eles estratificaram por idade e por etnia. E o que a gente conseguiu identificar por essas análises foi uma incidência de aumento, uma taxa de aumento impressionante na incidência nas pacientes de jovens até 29 anos e de mais de 137%, principalmente pacientes negras hispânicas, e em um incremento de 71% nas de 30 a 39 anos. E aí eu gostaria de conversar com você, Diocésio, você, Larissa, quais foram as suas impressões quanto a isso e e como que vocês veem essa dificuldade da gente abordar, de conseguir até acompanhamento e tratamento para a obesidade, que é uma epidemia que vem crescendo aqui no Brasil também. Vamos começar lá. Bom, então eu acho que eu destacaria aí que tinha um número muito importante de pacientes, tanto de 29 até 39 anos ali que eles avaliaram, 10% das pacientes com obesidade considerada mórbida ou classe 3, então isso é um número muito impressionante. Eu acho que isso mostra também o nosso déficit em termos de tratamento, né, em que a gente acaba olhando apenas o lado de quimioterapia e tratamento adjuvante, rádio, e acaba deixando de lado a parte nutricional e muitas vezes a avaliação com um endocrinologista junto, enfim, um time multidisciplinar focado na obesidade. Acho que eu destacaria aqui a nossa necessidade em discutir também as medidas frente às nutricionistas, de não seguir, assim, apenas dietas mirabolantes,
caras e que muitas vezes as nossas pacientes não conseguem fazer uso. Eu acho que esse estudo foi uma grande crítica às nossas atitudes, aos nossos acompanhamentos das pacientes e a necessidade de mudança o quanto antes com relação à abordagem alimentar e de atividade física. Quando um estudo epidemiológico dessa magnitude, 500.000 de pessoas, mostra um aumento de incidência dessa magnitude de mais de 100% numa população jovem, a gente tem que realmente descobrir alguma coisa externa do meio ambiente que está influenciando, porque não vai ser a genética do paciente, nem nada, e acho que ficou muito bem demonstrado com as curvas, né, da apresentação, que realmente a obesidade é o fator central. A gente sempre discute, sai todo ano o paper da Cancer Statistics da Siegel, e ele mostra a curvinha que sempre o câncer de endométrio é o único que ainda não teve uma involução na curva, atrelado com o aumento da obesidade e principalmente na população negra. Então, acho que são as 3 mensagens que fica da gente estar combatendo muito a obesidade como sendo um fator de risco direto do desenvolvimento do câncer de endométrio. É ótimo. Pessoal, acho que no decorrer da hora eu vou chamar a doutora Luciana e o doutor Pedro para finalizar. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até o final e principalmente ao Diocese e à Larissa. Obrigada. Obrigada, Marcela, Diocese e Larissa por finalizarem, né, por esse módulo final do nosso pós-ASCO 2024. A gente conseguiu passar pelos principais estudos de cada área, né, foi uma tarefa aí que contou com muitas mãos, né, muitas mentes brilhantes e pensantes aí trazendo para a gente importantes reflexões. Então, agradeço a todos que acompanharam esse evento até o final. Pedro? Mais agradecer aos palestrantes, né, os coordenadores, debatedores, pessoal do Instituto, todo mundo que organizou, Luciana. Eu acho que a gente sai com o dever de casa de pegar esses estudos e de ficar com cuidado. A gente pegou uma bela seleção, né, feita por gente que é especializada nesses tumores, e a gente sai com essa lição de casa para levar aí durante a semana, durante os próximos dias, né? Então, basicamente isso, e agradecer a todo mundo mesmo. E fechamos no tempo. Foi cansativo, mas valeu. Eu aprendi bastante. Com certeza, com certeza. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, boa noite a todo mundo. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.